Eis-nos aqui novamente reunidos em Teu nome, com a disposição de Te agradecer por todas as bênçãos, com que Tu repletaste o nosso dia de hoje e com que Tu tens abençoado as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nossa família, por nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos amigos e por todas as oportunidades que nos ajudam a crescer para Ti. Obrigado, Mestre. Mas também Te agradecemos pela coragem que nos insuflaste, pela disposição de enfrentar as lutas, a enfermidade, o desemprego, os desafios do nosso caminho terrestre, Senhor. Que Tu não nos faltes em nossas mais gerais necessidades e permite-nos, amigo celestial, que possamos contar com a assistência dos bons espíritos, nossos anjos guardiães, que respondem em Teu nome. Abençoa-nos com a boa inspiração, para que saiamos daqui reconfortados, mas esclarecidos por Tua mensagem e com nova disposição de viver e de servir. Por tudo isso, Jesus querido, rogamos-Te a permissão para iniciar em Teu nome e em nome de Deus a nossa reunião desta noite. Que assim seja, Senhor. Exatamente na data de 22 de dezembro, tem começo em toda a Europa o que se chamou de solstício de inverno. Exatamente nesta data tem começo o solstício de inverno. Esse período representa aquele em que oficialmente começa o inverno europeu. No nosso hemisfério, começa o verão. E era exatamente nesse 22 de dezembro que a Europa Central, fundamentalmente a Itália, a Bélgica, a França e alguns outros países mais próximos realizavam suas festas de introdução do solstício de inverno. Nesse período, dizem os historiadores, o sol se escondia mais profundamente e demorava-se por detrás das nuvens densas que prenunciavam o frio, a neve em grandes proporções. Por causa disso, as comunidades das ruas, dos bairros, se acostumaram a acender pequenas fogueiras na representação da luz e cantavam em homenagem ao Deus solar. Acreditava-se nas tradições mitológicas da Europa Central que era Júpiter, o Deus que carregava o carro do Sol pelo céu afora, de um lado a outro. E era então a Júpiter
que se dirigiam às homenagens do solstício de inverno. Era o escambo que o povo tentava fazer com o Deus do sol. Dava-se-lhe alguma oferenda para que, em contrapartida, o sol não se demorasse sob a capa do inverno por muito tempo. Mas as donas de casa narram as tradições, inauguraram a troca de mimos entre si. Algumas faziam pães caseiros e levavam para outras vizinhas. Havia aquelas que bordavam panos, que trabalhavam tecidos, que desidratavam frutas, e dessa maneira elas trocavam os pratos, os adornos, os utensílios que elas próprias produziam, umas com as outras. Nasce a tradição do presente natalino, que reforça a tese de que os 3 magos que foram visitar o menino nascituro nas montanhas de Betlém de Judá lhe teriam levado os 3 presentes: ouro, mirra, incenso. E na Europa, então, as mulheres não ofereciam entre si nem mirra, nem ouro, tampouco incenso. Elas trocavam as suas próprias produções. Pareciam mais autênticas, porque era aquilo o que elas podiam oferecer de si. E desse modo, tinha ensejo a grande festa do solstício. Em toda parte, na Europa Central, as criaturas acreditavam piamente de que o Deus do Sol as atenderia, trazendo logo mais o sol de volta. Nada obstante essa ansiedade, tivesse que enfrentar a demora dos largos 3 meses de inverno e mais os meses do invernico, até que começasse a aquecer com a chegada da primavera o tempo. Foi dessa forma que o mundo europeu saudou a chegada do inverno. Mas quando a Igreja Romana pensou naquele que Constantino Magno houvera transformado em Senhor de Roma, por ter acreditado que a vitória conseguida sobre o general Maxêncio na Ponte Milvia fora devida ao crucificado, doravante haveria uma preocupação em se situar quando é que Jesus houvera nascido. Ninguém lhe dera importância em sua infância, porque era um menino comum, um menino judeu. Era incomum para os que o conheciam de perto, mas para o Império de Roma, para o sacerdócio judaico, Jesus Cristo era um menino comum. Para que tanta preocupação com as suas datas cívicas? O fato é que, agora que ele fora consagrado Senhor dos romanos, por edito de Constantino, era importante saber-se
quando ele houvera nascido. Diversas foram as teorias que surgiram em razão do famoso censo de Augusto, em razão de algum eclipse que sucedera na época, pelo motivo de os astrônomos procurarem uma explicação científica para a famosa estrela de Belém, que se afirmava havia aparecido na madrugada do nascimento. Por causa dessas hipóteses, surgiram teorizações e passou-se a afirmar que era difícil dizer exatamente quando o mestre havia nascido. Alguns cogitaram de que a data fosse a de abril. Por favor, abram as janelas. Cogitou-se que a data poderia ser em outubro, de acordo com os calendários vigorantes. Cada grupo de estudiosos passou a admitir que Jesus Cristo nascera num ou noutro período. Consultados os clérigos, as autoridades da Igreja Romana, entenderam que deveriam forjar uma data, criar uma data que seria simbólica para representar o nascimento do Mestre. E foi dessa forma que os cardeais reunidos pensaram em trazer o nascimento de Cristo para uma data que reunisse maior quantidade de gente em Roma. E se deram conta de que essa data que reunia o maior número de presenças na capital do Império era exatamente a festa do solstício de inverno, porque ela durava 3 dias. Começava no dia 22 e culminava no dia 25, com a célebre procissão que conduzia a estátua de Júpiter, Deus solar, em torno do seu templo em Roma. Mas durante esses 3 dias, o povo que acorria a Roma se banqueteava, bebia demasiadamente e comia em excesso. Roma era demarcada por sanitários públicos, vomitórios públicos, e as criaturas tanto mais comiam como vomitavam para tornar a comer, para voltar a comer e a beber. Então era uma festa inacabável, mas sem dúvida era uma festa orgíaca, porque no meio de beberagem em excesso e de comida por demais abundante, não faltavam as exacerbações da libido. E a festa do solstício se convertia num verdadeiro carnaval de intenções na velha Roma. Terminada a procissão, levada a estátua de Júpiter ao seu altar outra vez, o povo começava a se despedir de Roma para voltar no próximo ano, nas mesmas festas do solstício de inverno. Então era uma festa em que apinhava a capital de tanta gente.
E a igreja entendeu que essa seria a data mais especial para que se evocasse o nascimento do Mestre. E foi assim que a igreja determinou que o nascimento de Jesus seria estabelecido no dia 25 de dezembro. Afinal de contas, ele não nascera sob o calendário que nós estamos. O nosso calendário foi forjado por Dionísio, o abade Dionísio, por sua baixa estatura, chamado Dionísio o Pequeno. Também Dionísio Exíguo, por seu tamanho. Foi encomendado um calendário no qual se pudessem homenagear os grandes imperadores de Roma, 2 dos maiores deles, e por isso foram introduzidos no calendário vigorante até aquela ocasião 2 meses, uma cunha de 2 meses, em homenagem ao imperador Júlio César, o mês de julho, porque junho tinha 30 dias, julho deveria ter 31 dias. Foi retirado um dia ao mês de fevereiro. Mas o segundo imperador homenageado era Augusto, Caio Júlio César Otávio. E por isso foi criado o mês de agosto, por causa de Augusto. Teria 30 dias ao mês, mas como é que se vai homenagear ao imperador com 31 dias e ao outro com 30 dias? Se a sua importância era idêntica para o povo de Roma. Então surgiu no calendário uma dualidade de meses com 31 dias cada um. Julho e agosto. E mais um dia foi retirado ao mês de fevereiro, que tinha originalmente 30 dias, por vir depois de janeiro 31 dias. E agora que lhe foram tirados 2 dias, fevereiro contava 28, e julho e agosto 31 dias cada um. A partir disso, as considerações a respeito das datas sofreram um empurramento de pelo menos 2 meses. Porque o mês de setembro, que era o 7º, daí setembro, com a introdução de 2 antes dele, passou a ser o 9º mês. E assim, outubro, que era o 8º, passou a ser o 10º, novembro, que era o 9º, passou a ser o 11º, e dezembro, que era o 10º, passou a ser o 12º mês. Jesus Cristo, que se supunha ter nascido em abril ou em outubro, de acordo com as referidas investigações, agora precisava-se saber se se estava considerando os meses do calendário anterior ou os meses do calendário de Dionísio. A partir disso, verificamos o quanto é superficial, o quanto é dispensável essa preocupação com a data em que Jesus Cristo de fato nasceu. Mas nos acercamos desse nicho que evoca o 25 de dezembro por uma tradição, para que tenhamos um referencial psicológico, emocional, porque em realidade, para cada um de nós, o verdadeiro nascimento de Jesus Cristo não pode estar afeito a uma data no calendário. Deverá estar ligado ao nosso sentimento.
ao nosso coração, às nossas emoções. É graças a isso que, ao pensarmos no Natal do Cristo, usamos o 25 de dezembro como uma data referência, porque ele pode nascer para nós em qualquer dia, a qualquer tempo, em qualquer circunstância, exatamente porque nós temos sede desse mestre, independentemente de qualquer data. Podemos ler nos escritos de João, no capítulo 14, a sua referência a Jesus, traduzindo uma das falas do mestre, quando este afirmou: eu, dirigindo-se aos discípulos, já não vos chamo servos, uma vez que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho revelado. Verificamos a beleza dessa expressão. Já não vos chamo servos. Jesus já não queria que fôssemos servos seus, uma vez que um servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho, no entanto, vos chamado amigos, uma vez que tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho revelado. É graças a isso, então, que começamos a pensar nesse amigo Jesus, nessa capacidade do Mestre de se apresentar a nós, Rei solar como era, na condição mais singela de nosso amigo. Mas a sua afirmativa anterior é de que já não nos chamava de servo. Ele não fazia questão de que fôssemos servos seus. Era importante percebermos que ele nos queria como alguém mais próximo, como alguém com maior intimidade, como amigo. E é a partir dessa afirmação do Mestre que começamos a refletir a respeito dessa sua fala. Porque, em realidade, se pararmos para pensar maduramente, imaginamos o quanto Jesus teria aprendido com o Pai Celeste e do defasamento entre ele e nós há 2 milênios. Certamente é que ele não poderia nos transmitir exatamente tudo o que aprendera do Pai, mas tudo o que aprendera do Pai e que nós pudéssemos compreender. Sendo ele o maior Espírito que Deus ofereceu ao mundo para ser modelo e guia da humanidade, vale a pena pensar que ele não poderia nos dizer com proveito senão aquilo que a nossa maturidade permitisse que ele dissesse. Mas com tudo isso, reconhecendo que estávamos numa época de brutalidades, de bestialidades hediondos, de ódios trocados, mesmo assim, antevendo o nosso porvir de crescimento, de progresso, de iluminação, ele então nos disse que éramos a luz do mundo, que éramos o sal da terra, e desse modo tratou de nos incentivar
para que por meio desse incentivo, para que por meio dessa busca por sermos melhores, nos apetrechássemos de recursos, para que de fato nos tornássemos amigos seus por nossa parte. Ele nos considerava amigos, mas a recíproca não era verdadeira. Naquela época a humanidade via nele um ser estranho, alguém fora do contexto, e por ser descontextualizado para muitas criaturas, ele se tornava uma ameaça. Num período em que era comum odiar e vingar-se da criatura odiada, ele nos vem propor amar os inimigos e orar por quem nos persegue, por quem nos calunia. Ele só poderia não estar bem da mente. Como é que nos propunha tal coisa, se o que mais gostávamos à época era desse tipo de embates, de vinditas, de vingança, de olho por olho, dente por dente, acatando a chamada lei taliônica, ou a lei de Talião? Como é que vinha até nós aquele homem propor que amássemos os inimigos e que orássemos por quem nos desejasse mal? Era de fato alguém que nos impunha preocupação. Fora esse homem estranho para a sua época, que recebeu a nossa estranheza quando nos veio dizer que cada vez que nós apanhássemos numa face, deveria nos oferecer a outra. Cada vez que alguém nos viesse retirar um conforto, deveríamos multiplicar a dádiva àquele que o conforto nos retirara. Era de fato um discurso estranho. Ele propunha que aqueles que o seguissem deixassem o cuidado de enterrar seus mortos aos mortos. Era muito complicado para que as criaturas de sua época, que possivelmente éramos nós, em grande número, entendêssemos essas imagens, entendêssemos a força desse discurso, o poder dessa proposta para a nossa renovação. Daí, muito embora ele dissesse ser nosso amigo, tomando os discípulos como a representação da humanidade, a recíproca, repitamos, não era veraz, porque de nossa parte não tínhamos Jesus na condição de nosso amigo. Nada obstante, na medida em que o tempo passa e nós vamos, através dos renascimentos, amadurecendo a visão, amadurecendo o entendimento e percebendo melhor a condição daquele homem superior que era Jesus, começamos muito palidamente a compreender a sua mensagem, a compreender a sua proposta, a identificar o quanto elas nos fariam pessoas melhores, pessoas felizes, pessoas sem traumas, sem conflitos, sem perturbações vaidosas, na medida em que seguíssemos aquelas orientações. 21 séculos depois de sua chegada, eis-nos aqui, o seu atarantado rebanho,
pensando a respeito dele, refletindo sobre ele e ainda fazendo um esforço hercúleo por enraizar em nossa intimidade os conceitos do Mestre, os ensinos do Mestre, as palavras do Mestre. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho revelado. É com esse sentido, então, que passamos a refletir em torno do Natal de Jesus, avaliando quantas foram as bênçãos que, aprendidas com o Pai Celeste, o Mestre nos trouxe, ensinando-nos, entre outras tantas virtudes, a virtude da verdade, para que aprendêssemos a virtude da coerência, da verdade, ao dizer que o nosso falar deveria ter coerência. Teria que ser sim, sim, ou não, não. Ensinava-nos que a posição de meio termo nesse quesito da palavra era uma posição morna, era uma posição perigosa. E isso vamos encontrar quando o anjo encarregado de levar a mensagem do Senhor à igreja de Laodiceia, no Apocalipse, levará aos homens de Laodiceia a mensagem do Mestre. Gostaria, por conhecer as vossas obras, que fosseis frio ou quente, mas porque sois mornos, vomitar-vos-ei de minha boca. Então Jesus Cristo nos deixa perceber o problema da posição morna. Aquele tipo de pessoas que, conforme dizemos na linguagem coloquial, costuma acender uma vela para Deus e outra para o demônio. Ou por outro turno, aquelas que estão em cima do muro. São pessoas que não se definem. Elas estão sempre ao lado de quem lhes dê mais. Dinheiro, prestígio, o que for. Mas elas não se definem. E esse tipo de criaturas é muito mais perigoso do que aquele tipo que diz: não gosto, não quero, não vou, não creio. Ou aquele que diz: eu gosto, eu vou, eu quero, eu creio. O indivíduo é frio, é do não. O indivíduo é quente, é do sim. Mas são pessoas definidas. Aqueles já disseram que não gostam, que não querem, que não vão. Já sabemos com quem estamos lidando. Aqueles outros disseram que sim, que vão, que gostam, que contribuirão. Sabemos com quem estamos lidando. Mas aquelas criaturas que hoje estão contra, amanhã estão a favor e vice-versa, são as almas perigosas. São mentes muito perigosas, porque se modificam com muita facilidade. Adquirem a cor ideológica de quem lhes der mais, de quem lhes oferecer maiores vantagens, o que levou o Mestre a dizer: raça de víboras, até quando vos suportarei? Quando Cristo se refere à raça de víboras para identificar esses mornos, não está fazendo qualquer ofensa ao pobre do animal, mas, sem dúvida, está fazendo referência ao poder mimético dos animais, ao poder mimético das víboras. Elas alternam as cores
de acordo com o meio em que estejam. Se estiverem sobre o tronco da árvore, por defesa, elas adquirem a coloração do tronco da árvore. Se estiverem sobre as pedras, sobre as folhas, do mesmo modo se transformam, desenvolvem pigmentos tais que fazem com que elas adquiram a coloração do ambiente em que estejam. Para o irracional, isso é defesa. Sem isso, perderiam a vida com facilidade. Mas para as criaturas racionais, isso é um defeito seríssimo. Porque a criatura que não tem palavra, a criatura que está sempre em cima do muro, que está sempre aguardando quem é que oferece maior vantagem para que ela possa aderir, é sempre uma pessoa perigosa para as relações comuns e para as questões de profundidade de qualquer teor. Daí então, Jesus Cristo nos vem chamar à coerência, à vivência com a verdade, ao nos propor que o nosso falar, a nossa ponderação, a nossa opinião deveria ser pró ou contra. No pró teríamos as explicações, no contra também as teríamos, mas a posição de mornos seria sempre complicada em termos morais. Imaginemos alguém que diga que é mais ou menos honesto, que é mais ou menos confiável, que é mais ou menos digno, que é mais ou menos trabalhador. Nos deixaria sempre na dúvida qual de fato a realidade dessa criatura. É mais fácil o indivíduo dizer: eu detesto o trabalho, não sei quem o inventou. Estamos sabendo com quem lidamos. E a outra, que assevera gostar de trabalhar: eu não sei sem trabalho como seria a minha mente, como seria a minha vida. O trabalho me distrai, me ocupa, me torna útil. Sabemos com quem estamos lidando. Mas alguém que gostasse mais ou menos do trabalho, alguém que fosse mais ou menos trabalhador, isso então causar-nos-ia uma grande dificuldade de eleição, de ajuizamento em torno desse caráter. É muito importante que a criatura seja ou não seja, exatamente para que ela se vincule a um campo de luz ou a um campo de sombras, a fim de que seja devidamente identificada. É importante, então, para Jesus, a definição. Então, um dos aprendizados dele com o Pai, trazido até nós nessa proposta, é a da coerência com a verdade, a da coerência com o bem, para que nos definamos definitivamente. Mas foi o Mestre que nos trouxe um outro ensinamento, ao dizer aos seus amigos: nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Verificamos então que experiência especial Jesus nos trouxe. A forma pela qual seríamos identificados no mundo como seus discípulos não seria por nosso rótulo, tampouco pelas palavras mais ou menos bonitas que disséssemos. Não nos valeria, segundo Jesus, a qual igreja pertenceríamos, a que partido religioso, a que crença, a que teologia. Isso não é importante para Jesus.
o que nos faria reconhecidos como seus discípulos seria a nossa capacidade de nos amarmos reciprocamente. Esse amor ágape, esse amor frater, ágape, no grego, frater, no latim, é o amor de irmãos. Esse amor que foi desenvolvido originalmente no seio das famílias, porque na velha Grécia, o ágape era a mesa das refeições. Até hoje também usamos essa palavra para um banquete ou para uma comida. Um ágape. E porque era em torno da mesa das refeições que as famílias conversavam, que os amigos se entendiam, que as questões eram resolvidas, a ágape passou a ser também o nome do entendimento fraternal, do amor fraternal. O que na velha Roma era frater, os fraters eram irmãos. Por isso as irmandades eram chamadas de fraternidades, por causa da reunião dos irmãos. Daí, como é importante para nós observarmos na fala de Jesus que ele nos está propondo um tratamento de irmãos, de amor fraternal, que desenvolvêssemos entre nós essa capacidade de nos entender, de nos tolerarmos, de nos compreendermos, de convivermos bem, tanto quanto a nossa maturidade o permitisse, para que nos apresentássemos ao mundo, ou a fim de que o mundo nos visse como discípulos seus. A condição para o discipulado, então, não eram rótulos, não eram palavras especiais, não eram roupas próprias ou impróprias, não era o tipo de templo, não era teologia dotada, era de fato a nossa vivência entre nós. Porque a partir da vivência entre nós é que passaríamos a viver melhor na relação com o restante do mundo. O ensinamento de Jesus Cristo é formidável. Então aprendemos com ele uma nova questão. Depois de termos aprendido, como amigos seus, a lição da coerência com a verdade, agora aprendemos a lição do amor fraternal, do amor ágape, do amor entre irmãos, para que nos identifiquemos como discípulos seus. Mas em outros momentos, Jesus Cristo veio à baila para nos concitar a conquista de novas virtudes. A virtude do bom ânimo, sabedor de que na terra a grande massa se encontrava saudosa das suas realidades do mundo invisível, do mundo extrafísico. Encontrariam na terra essas criaturas todas as motivações para a depressão, para a tristeza, para a angústia que a saudade do nosso ninho espiritual nos proporcionaria. Então propôs-nos: tem de bom ânimo, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. A imposição de Cristo sobre nós é de extrema leveza, por respeitar o nosso livre-arbítrio. O trabalho com Cristo, de grande magnitude,
nada nos impõe. O que levou o Espírito Emmanuel a dizer que a tarefa de Jesus não comporta servidores constrangidos. Então ele propõe-nos: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, suportai meu fardo, que é suave, meu jugo que é suave, meu fardo que é leve, retificando. Aprendei comigo, que sou manso, que sou humilde de coração. Então ele, que já se apresentara para nós como nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, então, como modelo, propunha a todos nós: aprendei comigo. Modelo: eu que sou manso e humilde de coração. Não era o exibicionismo, é porque ainda não tínhamos olhos para ver essas coisas. Criaturas ainda mais rudimentares do que somos hoje. Certamente não estávamos aptos para enxergar em Jesus de Nazaré essa humildade, esse Espírito Celestial que veio até nós nos fazer essa luminosa proposta. Tende bom ânimo. E a partir disso, quando acompanhamos as lutas de nossas vidas no cotidiano, verificamos que Jesus Cristo tinha razão. A cada momento temos necessidade do bom ânimo. Na hora em que, depois de termos nos enamorado pela pessoa eleita, realizado muitas vezes com pompas emocionais e com pompas materiais, um casamento que imaginávamos pudesse durar para todo sempre, achamos, de uma parte ou de outra parte, ou de ambas as partes, o estigma da traição, do engodo, da mentira, da exploração, do desacato, do desamor. Para as almas mais frágeis, ou para as almas mais sensíveis, essas são situações devastadoras. Deste modo, para superar essa situação, esse impasse, é necessário o uso do bom ânimo. É necessário suportar esse jugo leve de Cristo, aguentar esse fardo leve que Ele nos traz. Quantos são os pais que alimentaram no ventre, cheios de expectativas positivas, a chegada do rebento do filho amado, e ao ganhar corpo no mundo, e ao se tornar capaz de expressar-se, o filho se lhe torna inimigo, rompe a relação com o pai, rompe a relação com a mãe, ou explora-os insensivelmente, ou os agride, quando adotam os vícios mais burlescos e infelizes. Quando os filhos penetram o continente das drogas, os pais têm que ter bom ânimo para não sucumbir. Quando adotam a postura do crime, quando adentram as veredas da prostituição, da pornografia, os pais precisam ter bom ânimo. Precisam aprender com Jesus a ter o coração em paz, a suportar-lhe o jugo leve, o fardo suave. E é assim que nós nos engalanamos
com essa situação da vida que temos. Conquistamos a vida material que sonhamos, o dinheiro, a fama, o prestígio, o negócio bem-sucedido, até que chega a hora da expiação e nos alcança a enfermidade e nos visita a frustração, para que possamos enfrentar esses momentos de dor moral, de sacrifício e de testemunhos. A proposta de Jesus é fundamental. Tende bom ânimo. Aprendei comigo, que sou manso, que sou humilde de coração. Vamos encontrando em cada capítulo da vida do Mestre, diante das nossas, ensinos notáveis, pujantes, que nos convidam o tempo inteiro para que sejamos melhores, para que tenhamos uma vida melhor em termos espirituais. Passamos a compreender com Jesus Cristo que todas as coisas que temos não as levaremos conosco no portal da desencarnação. Por isso deveremos, enquanto aproveitamos as riquezas que o mundo nos dá, desenvolvermos em nós as riquezas que no mundo não ficarão, as riquezas que se irão conosco para o grande lar, aquela que o ladrão não rouba, nem a ferrugem nem a traça são capazes de consumir. É com Jesus que identificamos de fato o Senhor solar. Júpiter, na tradição do mito, oferecia ao povo o sol que logo se esconderia, que logo se ocultaria, permitindo a chegada da noite, do frio, da invernia. Mas quando temos em Jesus o Senhor solar, o Rei solar, sem dúvida, a luz que Ele projeta sobre nós e sobre nossas vidas é de molde a que nunca mais experimentemos trevas, nunca mais suportamos a noite fria, a nevasca emocional, o frio espiritual. Na presença de Cristo, mensagem, estaremos sempre com a alma aquecida por sua capacidade de nos amar, como amigos seus que Ele nos considera. E dessa forma, ao pensarmos na noite de Natal, ao admitirmos que vamos reunir a nossa família para trocar as nossas alegrias, para trocar mimos, afagos, afetos, em homenagem a Jesus Cristo, tudo isso tem um grande sentido. É uma grande proposta para a família, desde que não convertamos esse encontro familiar de confraternização e de ternura na festa do solstício romano, de excessos de todo tipo, de desbragamento de paixões,
para que a nossa mesa farta não nos impeça de pensar naqueles a quem falta o necessário todos os dias, para que os champanhes estourados, os vinhos nas taças tilintantes, não nos obscureçam a razão e nos impeçam de verificar que o mundo geme, esperando que os verdadeiros discípulos do amor possam ir ao seu encontro. Foi assim que Jesus nos propôs. Quando eu estive preso e não me foste ver, disse ele aos discípulos. Quando eu estive doente, não me foste visitar. Quando tive fome, não me alimentaste. Quando me vi desnudo, não me vestiste. Mestre, atalhou um dos amigos. Quando foi que te vimos assim e te deixamos de atender, Senhor? Ao que o celeste amigo responde: cada vez que deixaste de atender a um desses pequenos, a um desses necessitados, era a mim que deixaste de atender. Quantas lições temos nós aprendido com o homem de Nazaré. Reunamos sim no Natal a nossa família, os nossos amigos, os nossos afetos, aqueles que fazem parte durante todo o ano do cortejo dos nossos amores. Mas não nos esqueçamos de que reunidos deveremos orar, levantar a nossa taça interior, brindarmos com emoções superiores a chegada à terra do homem de Nazaré, que por mais que lhe tenham mandado erguer igrejas e estatuárias, nem Constantino Grande, nem sua mãe Helena conseguiram compreender à época quem de fato era Jesus. Quantos dentre nós que recitamos seu nome por tudo e por nada, que vivemos falando em Jesus por qualquer motivo ou sem motivo algum? Quantos dentre nós o desconhecemos solenemente? Porque a maior virtude do cristão não é falar de Jesus, é imprimir a própria vida, o sinete do Mestre, é ir colocando no seu cotidiano as propostas sublimes do homem de Nazaré. É pensando nisso, então, que cada qual de nós se valerá dessa noite santificada pelas nossas tradições, para ler com a família um cartão de Natal que haja recebido de alguém, uma página luminosa, mesmo que curta, para que naquele momento falemos de Jesus, recordemos para nossas crianças, para os nossos jovens, para os demais familiares que logo mais receberão os pacotes com seus regalos, com seus presentes. Digamos antes:
a quem que estamos homenageando. Lembremos de quem é o aniversário. Digamos às nossas crianças que o Natal não é o dia de Papai Noel, é o dia de Jesus, na representação da nossa fé. Digamos aos nossos familiares mais ternos, mais queridos, que o Natal não é o presente que recebemos e que damos. Ensinemos que nos aproveitamos do sentimento natalino para abrir a mão, abrir o bolso, abrir a conta e oferecer um mimo, por mais simples que seja, a alguém que julgamos merecê-lo, ou a alguém a quem possamos atender. Aclaremos na nossa família, em definitivo, o que é de fato Natal. Porque para nós, Cristo nasce a cada dia, quando deixamos de dizer uma palavra má, quando expressamos uma palavra boa, corretiva, orientadora e inspiradora do bem. É Jesus que nasce ou que renasce em nós. Cada vez que conseguimos alfabetizar alguém que não conseguia fazê-lo, quando conseguimos dessedentar aquele que tinha sede de qualquer valor ou de qualquer virtude, é Jesus que está nascendo em nós. Quando conseguimos calar a ofensa que poderíamos responder com facilidade, em virtude da bagagem negativa que ainda portamos no inconsciente. Quando silenciamos a ofensa, porque desejamos fazê-lo, é Jesus renascendo em nós. Dessa forma, meus queridos irmãos, permitamos que na noite de Natal tenhamos 2 minutos para falar do aniversariante diante da mesa das nossas celebrações. 2 minutos para elevar aos céus a nossa cantata emocional, a nossa oração, nosso agradecimento, nossa rogativa, nosso louvor a esse que nos fez amigos e que somente 21 séculos depois estamos começando a ver nele razões para que dele também nós sejamos amigos. Agradeçamos a esse mestre sublime, na certeza de que será sempre Natal em nossa vida, se permitirmos que ele nos fale ao coração, que ele ilumine o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso raciocínio. Será sempre Natal em nossas vidas, se deixarmos que a estrela sublime de Belém se arrebente em claridade em nossa alma, e que o divino nascituro e que a celeste criança seja uma constante diante do nosso olhar. Ver Jesus em cada outra criatura com quem lidamos, com quem tratamos, a começar daquelas a quem tanto devemos dentro de nosso próprio lar. É assim que agradecemos neste Natal ao celeste amigo Jesus. E lhe dizemos do fundo da alma: louvado seja, Senhor Jesus.
na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos concede. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas e, se possível, escuta-nos. Vem hoje retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem hoje, Senhor, sustentar nossa lida, iluminar nossa vida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza e liberta, Senhor, a nossa alma ainda presa nessa multissecular imperfeição. Mestre excelso, Senhor de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão. Em nossa intimidade pobre, nada obstante sincera, ensina-nos a guardar-te, Senhor, em nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre. Fica conosco, hoje e sempre, para que seja Natal permanente em nossa vida. Que assim seja. Vamos aos nossos pais.